Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast da Educando Solar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema, como sempre, o tema é bem interessante e eu tenho certeza que esse é um tema muito pouco discutido nas empresas e não poderia ser diferente no mercado de energia solar. Nós vamos falar sobre branding com propósito, como se destacar no mercado solar. Eu estou aqui com a Marjorie Bettiol. A Marjorie é graduada em Marketing pela PUC Goiás, especialista em Marketing e Operações Comerciais pela FGV e se aprofundou muito no conceito de branding, com pessoas muito reconhecidas nesse meio. E é uma empreendedora, é estrategista de marca, constrói valores há mais de 20 anos, liderou departamentos de marketing de grandes empresas como a Lehner-Tex e a Cicopal, que são bem conhecidas aqui em Goiás. É cofundadora do Verdot Atelier Botânico, head na BO Branding e também é sócia na franqueadora Bolos do Cerrado. Marjorie, muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigada. Olá a todos que estão nos assistindo. É uma honra para mim fazer parte desse podcast. Eu que sou uma pessoa consumidora de podcast, acho que podcast facilita muito a nossa vida, né? É muito bom a gente ouvir pessoas, ouvir experiências. E para mim, então, estar aqui com vocês, eu que fiz parte do processo de branding da Hiperestrutura Solar, fico muito feliz e muito honrada de estar aqui e poder contribuir com todos. Que legal. Não, essa ferramenta do podcast é uma ferramenta muito interessante, né? Nós da Educando, a gente usa ela como uma ferramenta para promover conhecimento e educação. Né? Porque às vezes a pessoa está sem tempo, mas em casa, no carro, em algum lugar, ela põe lá, escuta, aprende, entende e se tiver dúvida aprofunda, né? Então, a gente acredita muito nisso. Marjorie, vamos então começar do Do começo? começo. O que é branding? Branding é uma terminologia que ainda é pouco conhecida, né? Apesar de começar a se expandir no início do século XX, muitas pessoas ainda não entendem, fazem muita confusão sobre o termo branding, né? Confundem muito o termo branding, a entrega do que é realmente um projeto de branding com identidade visual. Então, em suma, o branding está muito ligado ao quê? À comunicação da empresa, à forma como ela se comporta, como a marca é de fato, quem a marca é de fato, o que ela faz e de que forma que ela comunica, né? E eu costumo falar que o branding é olhar para o coração das empresas, né? É a gente aprofundar naquilo que a empresa já é ou naquilo que a empresa quer ser. Olhar a sua essência e transcrever isso, transmitir isso através do seu posicionamento, da sua identidade visual. Aí sim vem a identidade visual, né? A identidade visual, ela fecha tudo aquilo que está dentro, igual nós, né? Um ser humano. Um ser humano, quando a gente conhece uma pessoa, a gente conhece aqui a face dela, né? Como ela é visualmente. Mas o que torna a pessoa diferente mesmo é aquilo que está dentro dela. Né, como ela é, quais são os valores que ela tem, quais são os sentimentos, qual é a forma dessa pessoa agir, e não é diferente para a empresa. Né? Então, por isso que eu trago muito isso, esse conceito de olhar para o coração da empresa, que é, de fato, entender quem ela é, para que a gente possa comunicar para o mercado e, assim, realmente trazer um posicionamento diferente, trazer uma diferenciação e, principalmente, conectar, né? Hoje, pessoas se conectam com pessoas. Então, por trás de toda pessoa existe por trás de toda empresa existe uma pessoa, existe uma alma, né? Então, isso que o branding faz, esse é o papel. Legal. E o propósito, a definição de propósito entra junto com esse conceito de branding. Com certeza. Eu também costumo falar muito que uma pessoa, né? Eu gosto muito de fazer essa associação com a pessoa, com as empresas, né? Porque realmente as empresas são construídas por pessoas. Uma pessoa, ela pode nunca descobrir o propósito da vida dela. Hoje se fala muito de propósito, né? Todo mundo fala, qual é o meu propósito? Descubra seu propósito. Então, uma pessoa ela pode descobrir seu propósito aos 15, aos 20, aos 40, aos 60, ou nunca descobrir.
Mas eu falo que a empresa, ela tem uma obrigatoriedade de ter uma razão de existir. E é isso que conecta, né? A razão de existir da empresa. Por que ela está ali? Porque vender um produto, vender um serviço, ter uma qualidade, eu, de fato, não acredito que isso seja um diferencial. Eu acredito que isso seja uma obrigação. O mercado está cada vez mais exigente, né? Os consumidores estão cada vez mais informados. Então, uma empresa, ela precisa, de fato, oferecer um produto de qualidade, um serviço de qualidade, né? Mas aquilo que ela conecta, a razão dela existir, o porquê que ela existe, qual que é a razão, qual que é a contribuição que essa empresa tem com o mundo. Então, acho que as empresas precisam encontrar, assim, o seu propósito. Isso conecta com as pessoas conectam com os valores dessa empresa. E o papel do brand, dentro de uma das ferramentas que a gente traz, é esse linear, esse caminho do propósito, né? A razão de existir das empresas. E isso que você está comentando aí, Marjorie, tem tudo a ver com o conceito da energia solar, porque mistura sustentabilidade, né, que transformar o mundo num lugar melhor, né, para nós, para os nossos filhos, netos. Então, sustentabilidade, tecnologia e vendas. Quer dizer, quando você tem o seu propósito bem definido, quando você tem o branding bem construído, ele influencia tudo isso, né? Dentro de qualquer mercado e especialmente o solar. Toda a cadeia. O que acontece? Muitas pessoas imaginam que o branding ele é um projeto que ele pode ser executado apenas para grandes empresas, né? Apenas grandes empresas necessitam disso, mas não é o fato, né? O fato é que toda empresa, seja ela pequena ou grande, ela precisa encontrar essa razão. Porque toda empresa grande um dia foi pequena. Então, quando você começa um processo de brand, de entender o valor, de conectar com as pessoas, você tem um aceleramento exponencial. Então, você cresce mais rápido. Por quê? Porque isso vai desencadear no quê? Em vendas. Sempre é sobre vendas. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem uma razão, mas a empresa ela só vai se sustentar se, no final, tiver a venda. Então, a gente constrói um propósito, um valor, um posicionamento para que a venda ela seja mais fácil, né? Isso não quer dizer que a gente vai trabalhar algo que seja focado na venda. A venda é uma consequência, mas ela precisa existir. E quando a gente traz essa questão da sustentabilidade, eu acredito que o mercado solar ele tem que ter muita consciência disso. Porque até quando a gente começou a desenvolver o projeto para a Hiper, né? Eu falei, que lindo que é isso. Que lindo que é o trabalho de vocês. Vocês têm noção de quanto é grandioso? Né? Porque a gente realmente está construindo uma geração. Né? Não é só sobre a economia que se gera, sim, é sobre a economia que se gera, que também faz diferença dentro de uma construção, né? Dentro dos valores que a organização traz, dentro daquilo que, de fato, vai fazer diferença economicamente. Mas quando você pensa que quem atua na área solar está contribuindo para os seus filhos, para os seus netos, para um mundo melhor. E o propósito ele tem que estar relacionado não só a mim, não só aos meus interesses, né? Ele tem que estar relacionado na minha contribuição para a sociedade. Então, toda e qualquer empresa que trabalha dentro desse segmento, ela está, mesmo que inconsciente, mesmo que não seja o objetivo, mesmo que ela ainda não tenha tido essa percepção, para ela seja apenas financeiro, mas está construindo um mundo melhor, né? Gerando uma energia sustentável, sendo parte dessa cadeia onde a gente vai cuidar do planeta. E você comentou uma coisa interessante, porque o mercado da energia solar é muito técnico, né? Então, a gente está falando de tecnologias avançadas e tudo mais, mas também é muito emocional, traz esse outro apelo, né, do sustentável, do ser, não prejudicar o meio ambiente e tudo mais, né? E o branding consegue fazer essa equação aí do técnico com o emocional? É possível alinhar as duas coisas? Com certeza é possível. O que precisa, né? Quando a gente trabalha, quando a gente tem essa percepção, eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo isso agora, muitas podem ser tocadas até do seu propósito de vida. Porque, às vezes, muitas pessoas estão trabalhando ali pensando, não, eu tenho já uma habilidade nessa área, então eu vou para esse viés. Muitas pessoas, às vezes, se encontraram dentro desse mercado porque já estão na área ou porque viram uma oportunidade de crescimento, mas ainda nem sabem o porquê estão aí. Estão olhando meramente para dentro dessa área financeira, econômica, né? Mas eu acredito que muitas pessoas podem pensar, poxa, que legal isso que eu estou fazendo.
né? Olha só como o meu papel, ele vai contribuir, né? Então, assim, a parte técnica, ela precisa, sim, ser bem trabalhada, ela precisa ser, sim, bem elaborada, porque o técnico é técnico, ele exige, ele precisa estar ali, né? As pessoas também não vão comprar um produto ou um serviço dentro desse mercado só pelo que a gente traz de conceito. Então, a técnica, ela tem que estar alinhada. Aliás, toda empresa e todo projeto, mesmo que seja um projeto bem posicionado e com um propósito claro, ele precisa ter a parte técnica, né? Então, como eu disse antes, a parte técnica, ela é uma obrigatoriedade, né? Então, a gente precisa ter uma obrigatoriedade de entregar um produto de qualidade. E isso afeta muito, por exemplo, até no fato da escolha do meu fornecedor. Porque se eu tenho claro que eu trabalho dentro de um mercado de energia solar, que é um mercado que está construindo um mundo melhor, que é um mercado sustentável, isso tem que ser muito claro para mim, até na escolha dos meus fornecedores, dos meus parceiros. Por quê? Porque se eu trabalho com alguém que não tem qualidade, se eu trabalho com alguém que não tenha técnica, ou se eu mesmo sou um profissional que ainda não tem essa capacidade, olha o risco que eu estou correndo. Eu não estou com o meu trabalho, ou com esse parceiro que não traz essa qualidade, essa técnica, eu não estou contribuindo para o meu propósito, né? Se eu quero gerar sustentabilidade, se eu quero gerar uma economia mais ativa, eu preciso escolher, né? Eu falo que o brand, e quando a gente traz um propósito, ele é fator de decisão estratégico das empresas, né? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui, que eu tenho uma loja de plantas. Eu já ia te perguntar aí, faça um exemplo. Vou passar um exemplo. Eu tenho uma loja de plantas, eu sou uma pessoa que eu me conecto muito com a natureza. Eu acho que a natureza traz o melhor de mim, em todas as áreas. Seja no branding, seja na franqueadora, seja na área de vendas da loja mesmo, mas eu acho que a natureza conecta a gente, né? Então, esse é um outro ponto também que a energia solar traz pra gente, essa conexão. Mesmo que não seja diretamente, mesmo que eu seja um integrador, que eu estou ali fazendo uma operação, mas eu estou em contato com a natureza, né? Eu estou gerando uma energia sustentável. Então, na minha loja, a gente tem um propósito de conectar e reconectar as pessoas com a natureza e com a arte. Isso é tão forte para a gente que ela define os princípios, os nossos princípios. Por exemplo, nós não trabalhamos com plantas de plástico. Por quê? Ah, mas planta de plástico vende, tem um valor maior. Vamos trabalhar? Eu não posso trabalhar. Por quê? Porque não faz parte do meu propósito. Se eu quero conectar e reconectar, se eu coloco uma planta de plástico, eu estou cumprindo meu propósito? Não estou. Quando a gente vai desenvolver um projeto para algum cliente e esse cliente não tem, por exemplo, essa sala é uma sala escura. Então, o tipo de planta para cá é muito específico. Ou eu vou vou estar a pessoa não tem ainda uma familiaridade com planta, eu não vou colocar uma planta difícil lá. Então, a escolha das plantas que a gente coloca fazem total diferença. Porque se eu ponho uma planta de sol aqui na sombra, só porque vai ficar bonito, o que vai acontecer? Essa planta vai morrer. Se a planta morre, eu tirei a oportunidade de você se reconectar com a natureza. Se eu pus uma planta difícil de cuidar para uma pessoa que ela não está iniciando essa fase, a planta vai morrer e ela vai pensar, poxa, eu não sou capaz de cuidar de uma planta, eu não tenho mão para a planta, então eu não estou cumprindo o meu propósito. Então, é muito importante, porque a gente toma decisões estratégicas da empresa baseado em tudo isso que a gente constrói. Entendi. E quais são, então, os maiores desafios que os integradores vão enfrentar para poder fazer uma definição de branding ou criar uma marca forte? Eu acredito que o principal desafio é, de verdade, você conhecer essa sua razão de existir, por que você está fazendo o que você está fazendo e a forma como você vai se comunicar. Quando a gente fala sobre o posicionamento, né, um discurso de posicionamento, é esse diferencial mesmo, e que é uma pergunta que a gente faz, e eu acho que o integrador tem muito. Por que o meu cliente vai comprar de mim e não vai comprar do outro? É preço só? Não pode ser só preço. Né? Quais são os diferenciais que eu tenho? O que eu ofereço? Eu acredito nisso. É algo que está muito mais ligado aos atributos daquilo que você oferece, não do produto em si. Ah, eu vou contratar esse integrador aqui porque ele tem um preço bom, porque ele é amigo de alguém. Tá, mas e aí? Oferecer qualidade, oferecer produto, como eu disse, já Isso é básico. É básico, né? Então, ele tem que ter algo que realmente o diferencie do mercado. A forma como ele olha para a natureza, o cuidado como ele tem com todo esse ecossistema que ele está fazendo parte. Então, assim, o grande desafio é você entender, de fato, quais são esses seus atributos? O que te torna diferente no mercado? O que você oferece que vai além disso? E aí tem várias técnicas que a gente pode utilizar, inclusive técnicas até de marketing, né, que vai ajudar esse integrador a se diferenciar. Por exemplo, quando a gente fala do brand, trazendo isso,
eu costumo falar que a identidade visual, Uhum. ela é o final, só que ela é muito importante. Então, por exemplo, nós seres humanos, a gente tem um inconsciente que diferencia no nosso visual a percepção de valor quando a gente fala, por exemplo, de design. Hum. É natural que a gente vá num restaurante, né? A gente tá, sei lá, a gente tá viajando e a gente não sabe onde a gente vai comer. Por que a gente escolhe um restaurante, geralmente? Ou que a gente tem o interesse de chegar até lá? É pelo visual que ele vai te trazer. É o, pelo é o primeiro contato, né? primeiro contato. Até com pessoas também, Até com né? pessoas. Então, você tá num lugar que você não conhece, o que vai te chamar a atenção, né? Diferente de um shopping que você vai por comida. Eu quero comer um sanduíche, eu quero comer um estrogonofe, né? Eu quero comer uma salada, mas você tá numa cidade que você não conhece. O que vai te chamar a atenção é a fachada, é o estilo de comunicação que você tá fazendo ali, é o seu logo, né? Uhum. Porque muitas pessoas fazem, não, eu vou pedir pro meu sobrinho fazer, não, eu mesmo faço aqui no Canva. Essa percepção da qualidade, inconscientemente, né, a gente consegue fazer essa percepção de entender uma marca que tem uma boa estratégia de identidade visual e uma marca que não tem uma boa estratégia de identidade visual. Então, a gente pensa que não, mas a escolha também é muito sobre esse visual, né? Por exemplo, quando você recebe um cartão de visita, quando você recebe uma pasta de orçamento, quando você recebe um cartão de visita que ele tem um layout legal, que a marca tá bonita, junto com o outro, que tá lá um amarelão com vermelhão, escrito com as fontes pretas, você vai comparar. A identidade visual te traz percepção de valor. Inconscientemente, você pega um cartão e outro e você vai entender que aquele que é mais bonito, aquele que é mais harmônico, aquele te passa mais qualidade. E te passa mais autoridade Mais também. autoridade também. É porque às vezes as pessoas não pensam muito nisso, né? Pensa que isso é uma coisa, isso é o de menos. Não, não é o de menos. Isso é muito importante. A forma como você vai desenvolver uma proposta, se você desenvolve uma proposta simplesmente no WhatsApp, ou se você tem isso estruturado dentro de um papel timbrado, que depois pode ser exportado para um PDF, por exemplo, mas tudo isso te traz um diferencial, te traz uma qualidade. Então, quando a gente comumente, as pessoas que vão fazer orçamento, por exemplo, para fazer uma implantação, elas vão pedir vários orçamentos. Isso. Então, isso, quando chega o visual, com certeza já é um fator de decisão, né, da credibilidade e da confiança. Então, a identidade visual, ela traz confiança. Então, é muito importante os integradores, as empresas olharem para isso, né? Porque às vezes você vê marcas fantásticas que oferecem excelentes produtos, mas que a marca não comunica. Você olha e fala, gente, mas isso aqui pareceu tão simples e eu fui surpreendida. Mas surpreender é bom? Depende. Ao longo do tempo, isso não é bom, porque você deixa de pegar oportunidades de clientes maiores, de projetos maiores, né? Porque você não comunica isso. Integrador, então fiquem atentos a essa dica. É importante você, em primeira mão, conhecer internamente seus valores, seus propósitos, e depois investir de fato numa identidade visual, num reposicionamento de marca. Existem muitas dores que eu escuto de vocês, integradores, que é vender além de preço, né? Como acrescentar, como agregar valor no meu produto. E aqui está a dica. Comece entendendo o seu propósito, comece investindo na sua marca, investindo no seu, né, na sua empresa, na identidade visual da sua empresa, porque isso tudo vai conversar com todos os conceitos que a energia solar traz de positivo, que é a sustentabilidade em especial, né, construção de um mundo melhor, que eu tenho certeza, fazendo isso, você vai conseguir agregar valor no seu produto e vai vender melhor para o seu cliente. É isso? É isso. Legal. Esse assunto de valor e preço, né? Os integradores têm muito... E não só os integradores, isso é muito comum. Eu já vi orçamentos que tá no WhatsApp. É tanto isso, tanto aquilo outro. Quer dizer, falta um zelo, falta o capricho. Às vezes falta até mesmo ele se conhecer para entender que ele poderia oferecer um serviço melhor, não é isso? Isso é tão importante quando a gente trabalha, né? Dentro da estratégia de um composto de brand, a gente traz toda uma metodologia, né? Posicionamento, atributos da marca, tom de voz. Então, quando a gente descobre, quando a gente faz um trabalho desse, e eu não estou falando só, contrate uma empresa de branding, porque esse processo tem que começar de fato internamente. Por quê? Porque se você não souber o que você quer, você não consegue nem direcionar uma empresa para te ajudar. Perfeito. Isso é tão importante porque o mercado de energia solar,
ele é um mercado que ele é uma compra programada. Ninguém chega e fala, vou colocar energia solar não é por aqui. Impulso, Não é uma não é uma compra por impulso. Então, existe um planejamento sobre isso. Então, o que os integradores e as empresas precisam fazer? Elas realmente têm que entender quais são os valores que ela quer passar. Por quê? Porque, como eu disse, tudo é estratégia. Então, se ele traz que ele quer passar um atributo de valor, de honestidade, de profissionalismo, aí ele vai, em cima de todos esses valores que ele quer trazer, ele vai escrever sobre aquilo. Tá, peraí, se eu quero trabalhar profissionalismo, por quê? Porque as pessoas vão comprar de quem elas sentem segurança. Eu não vou contratar qualquer integrador, eu não vou comprar qualquer produto. Eu preciso ter segurança de que esse produto realmente vai me trazer rentabilidade, porque ele vai me gerar economia. Eu vou ter certeza que esse é um produto de qualidade, que depois não vai cair, né? Que não vou ter depois uma despesa de manutenção muito grande. Então, essa é um pensamento que tem do lado do consumidor, que vai comprar o produto. Quando o integrador ele tem, né, a empresa ele tem essa ideia de que ele precisa trabalhar com a questão dessa percepção de qualidade, de profissionalismo, porque o cliente dele espera isso, que é muito importante também a gente entender. E para outros mercados também, o que o meu cliente espera de mim? O que ele busca? Né? Isso é uma outra coisa que a gente traz também dentro do composto de brand. O que os clientes buscam? E eu entendo que ele busca profissionalismo. Então, peraí, uma mensagem que eu vou fazer pelo WhatsApp na hora de definir um orçamento, isso me gera profissionalismo? Não. Então, olha quanto, assim, às vezes coisas que a gente pensa que é pequeno, elas são totalmente usuais. Então, se ele espera profissionalismo, eu não posso mandar uma mensagem para ele de orçamento no WhatsApp, porque eu não vou estar gerando, eu vou estar contra aquilo que eu acredito. Exato. Então, são detalhes que a gente faz. Aí, na hora que eu for fazer a integração, como que eu vou estar? Eu estou uniformizado? Eu estou bem equipado? Como que eu vou conversar? Qual tipo de linguajar que eu vou conversar com ele? Eu estou executando um trabalho? Qual tipo de música que eu estou colocando lá? A minha equipe, como que está sendo o comportamento dela? Né? Ela está lá tocando uma música que não tem nada a ver na casa do cliente? Será que isso está passando aquilo que eu quero? Né? Então, assim, todos esses são detalhes muito importantes que quando está claro para a gente sobre os nossos valores, sobre aquilo que a gente quer, é mais fácil dar a tomada de decisão. Por quê? Não é simplesmente para me descobrir e deixar guardado na gaveta. O grande problema das empresas, às vezes, é isso. É assim, a gente fala que toda vez que a gente constrói um projeto de brand, ele é muito atemporal. Ou seja, ele vai ser usado para o resto da vida. E nem sempre a empresa vai conseguir absorver tudo, porque é muita coisa e é muito profundo. É muito profundo. E é interessante, né, Marjorie? Porque muitas vezes, e eu acho que talvez todo começo de identidade ou de identificação da empresa é o do dono, né? Começa-se com o propósito do dono para depois repassar isso para a empresa, até que a empresa tenha uma identidade própria e aí, enfim, vão se agregando outros valores, outras regras. Mas tudo começa com a pessoa, né, com a figura do dono ou dos sócios, enfim, mais de um. E é isso mesmo, e existe esse processo, essa evolução no caso das empresas? Eu sempre falo também que quando a gente vai construir uma marca, a gente precisa entender sobre o dono. Por quê? Porque é ele que está ali construindo, são os valores dele. Uma empresa é um legado que você está construindo. Né? Então, você está montando uma empresa, a gente sabe os desafios que é empreender, né? Os custos que a gente tem, né? Tudo que envolve constituir uma empresa, tudo que envolve fazer uma prestação de serviço. Porque mesmo aquele integrador que trabalha sozinho, que às vezes na hora de executar um projeto... Eu presa, né? O eu presa, ele é uma empresa. Ele precisa se ver como uma empresa. Né? E acontece muito no mercado de prestação de serviço, a gente achar que às vezes a gente é sozinho, eu não tenho ninguém no registro, eu não sou uma empresa, eu me vejo muito como pessoa. Então, às vezes, eu não tenho nenhum nome para minha empresa. O nome da minha empresa sou eu aqui. Fala com o fulaninho de tal aqui que ele consegue. Não, a gente é uma empresa, a gente tem que ter uma empresa. E quando a gente vai construir uma marca e a gente olha para os empresários, para os acionistas, para os sócios dessa empresa e a gente traz a verdade dele, a gente não erra. Por quê? Porque se eu quero vender algo, se eu sou uma pessoa que eu não tô nem aí pro meio ambiente, se eu não tô nem aí preocupado com o que realmente está acontecendo, não traz verdade. E quando não tem verdade, não conecta. Né? Tudo que você fala, né? Você fala, Márcia, gosta de água? Não, eu não tomo água. Mas eu que eu tô bebendo, peraí, ela não tá falando uma verdade. Você passa a desacreditar naquilo, né? Então, por isso que a gente precisa, assim, olhar pro coração das pessoas também, para poder trazer isso à tona. Porque aí, a verdade, ela nunca erra. A verdade contada 1000 vezes, ela vai ser sempre a mesma. Né? Então, a gente precisa... É verdade. É verdade. Então, a gente precisa trazer para as marcas
a nossa verdade. Interessante. E a gente falou muito de posicionamento, né? E hoje em dia a rede social é a ferramenta da vez, é onde as pessoas divulgam seus trabalhos, é onde elas aparecem, se tornam conhecidas, criam autoridades. Como fazer um posicionamento? Como que o integrador pode se posicionar em redes, por exemplo, Instagram ou LinkedIn, que é uma rede, né, mais profissional? Como é que fica esse posicionamento lá nessa rede? Eu vou falar primeiro sobre o LinkedIn, porque muitas pessoas acham que... Muitas pessoas não estão no LinkedIn, né? Inclusive, fazendo uma deixa, nós já fizemos um podcast falando especificamente sobre LinkedIn. Peço que você vá lá, integrador, se ainda não assistiu, assista, pois lá apresentamos dicas valiosas de como você deve se comportar e criar o seu perfil lá no LinkedIn. O LinkedIn ele é uma rede social muito fundamental, na verdade, para o empresário, para a empresa, né? Para o empreendedor. Por quê? Porque é ali onde acontecem os negócios. O Instagram, ele é uma vitrine, a gente tem que estar lá, mas o LinkedIn, ele traz uma autoridade. Então, o que eu quero para mim hoje? Eu quero autoridade, eu quero que as pessoas me vejam, que eu seja conhecida, eu quero que as pessoas confiem no meu trabalho. Então, eu preciso, de fato, ter uma presença no LinkedIn, né? Um conteúdo diferente para o LinkedIn. E quando a gente vem hoje para o Instagram, né, que é a rede social que... Eu falo que a rede social, ela não é a única ferramenta, mas ela é uma ferramenta muito importante, né? Eu costumo falar que quando a gente pensa em posicionamento e tudo, tem que vir todo aquele contexto do brand, dos valores e tudo, para depois a gente poder, de fato, aplicar ali nas redes sociais. Porque também não adianta eu ter uma rede social linda e na hora que eu encontrar, é diferente. Você vê o Instagram, nossa, que legal, quero consumir dessa empresa aqui, as fotos são tão lindas. Não conecta, né? Não O que conecta. você falou. Não é Aí, uma verdade. Não é uma verdade. Aí você chega lá, seu atendimento não é bom, a forma como está acontecendo. Então, a gente quebra tudo aquilo, todo aquele trabalho que a gente já fez, a gente quebra lá. Quantos de nós já tivemos experiências? Sim. Quero ir no restaurante, nossa, que linda, a pessoa tá postando foto. Eu trago essa questão do restaurante porque é algo que a gente consome todo dia. Todo mundo vai no restaurante. Todo mundo. Né? Seja ele de qualquer formato. Que lindas as fotos são lindas, as legendas são muito bem escritas. Aí quando eu chego lá, eu sou mal atendido, o atendimento demora muito, as pessoas não têm empatia. Às vezes tá sujo. Tá sujo, então não gera essa conexão. Então, o que acontece? Primeira coisa que as pessoas precisam entender é assim, de que forma que eu quero me posicionar no Instagram? Eu quero me posicionar, eu quero posicionar a minha empresa. Eu tenho que posicionar os dois? Sim, você tem que posicionar os dois. Porque quando a gente constrói um brand, quando a gente está construindo uma marca, perdão, a gente como empreendedor, a gente tem que entender que essa marca, ela precisa ser escalonada. Ou ela pode ser escalonada, ou ela pode ser vendida. Então, assim, o nosso olhar tem que ser muito além. Então, quando eu trago para mim, a Marjorie, hoje eu tenho o meu Instagram e eu tenho um Instagram para cada empresa minha. Por quê? Porque uma dessas empresas minhas podem ser vendidas, né? Hoje eu tenho uma franqueadora, mas sou sócia de uma franqueadora que vende a marca, né? Então, mas amanhã eu posso não estar mais lá. Então, pensa se eu trago tudo para mim, se eu sou um integrador, que eu trago tudo do meu Instagram. Então, é importante ter essa definição, né? Mas qual que é a definição? Não é a minha definição de Marjorie Branding e Marjorie pessoal. Por quê? Porque muitas pessoas cometem esse erro também, que, ao meu ver, é um erro. Porque, lembra que eu falei no início que pessoas se conectam com pessoas? Sim. Então, a pessoa que ela vai acompanhar uma empresa, ela quer saber tudo sobre aquela empresa. Ela não quer saber só sobre o produto. Ela quer saber sobre como que aquela empresa gere os colaboradores. Ela quer saber como que ela olha para os eventos que ela vai estar fazendo. Como que é a vida daquela pessoa. Então, a gente tem que ter primeiro esse diferencial, né? Entender o que é empresa, o que sou eu. E ter um tipo de postagem, por exemplo, para a questão da estrutura mais técnica. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas estão buscando isso, né? Elas estão buscando entender, conhecer a autoridade, mas que tenha também um pouco da leveza, do dia a dia, para não ficar algo também tão cansativo, né? Assim, que fala, poxa, mas agora, mas e aí? Né? Então, eu estou fazendo uma postagem, eu fui fazer implantar numa lavoura, próxima à lavoura de girassol. Deixa eu fazer uma foto aqui, deixa eu mostrar como que é lindo, como que é bonita essa integração. Sei que muitas pessoas falam assim, eu não sou muito bom com essa questão de rede social.
Mas a rede social hoje não é mais uma opção. Exatamente. Né? Você não pode mais escolher entre estar e não estar. Você precisa estar lá, porque ela vende. A rede social vende. E as pessoas se conectam muito por isso. Então, eu falo assim que você tem que ter muito profissionalismo, né? Se o meu valor é profissionalismo, se eu tenho que passar credibilidade, eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu vou postar, com a forma como eu vou postar, com o conteúdo. Eu não preciso estar em todas as trends, porque as pessoas acham assim, eu não entendo muito de Instagram, então tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Isso cabe no seu negócio? Isso comunica com o seu público? Você acredita que a pessoa que quer comprar o seu produto ou o seu serviço, ela vai se conectar? Isso está conectando? Então, a gente tem que ter muito discernimento, né? Daquilo que eu vou postar e daquilo que eu não vou postar. E constância, né? As pessoas querem ver também a constância, querem entender o que está acontecendo, querem entender os projetos que foram feitos. E eu entendo que o integrador, às vezes, eu acredito que grande parte, eles são tão preocupados em fazer o seu trabalho com excelência, que às vezes eles não lembram. Aí quando pensa, vai embora, nossa, não tirei uma foto, mas a gente tem que colocar que seja num roteiro. Qual que é o meu roteiro de integração? O que eu preciso fazer? Quais são os passos a passos? Então, deixa eu fazer aqui um conteúdo, eu vou fazer uma foto, eu não sei fazer vídeo. Faça uma foto instalando, faça uma foto depois de instalado, peça para o seu parceiro, né, o fornecedor que esteve ali junto com você. Por quê? Porque você vai gerando essa credibilidade também do quê? De que você tem um repertório, de que você tem um portfólio, né? Porque, vou te contratar. Quantos projetos você já implementou? Onde você implementou? Quais os tamanhos dos projetos? Não, eu só fiz uma casa, mas eu já fiz eu fiz uma indústria. Então, tudo isso as pessoas querem saber. Essa questão do portfólio, o LinkedIn é muito forte nisso. Muito. Você coloca esse histórico profissional, né? E o Instagram mais é para você ficar presente, mostrando, né? É uma vitrine, na verdade. Que é realmente, né? a vitrine. É uma vitrine. E aí você comentou uma coisa interessante que me fez lembrar. É preciso ter o que a gente chama de storytelling, né? E como é que funciona, então, dentro do branding, essa questão do storytelling? Às vezes tem integradores que já têm uma bagagem, já tem alguns anos de estrada, e aí, de repente, eles precisam se reposicionar. Como é que o storytelling entra nesse meio aí, nessas redefinições? Essa ferramenta storytelling, ela pode ser utilizada em inúmeros segmentos, de inúmeras formas. Por quê? O que é o storytelling? É uma contação de histórias. É a forma como você vai contar a sua história, né? Então, as pessoas, elas precisam de credibilidade para comprar um produto. Então, quando você tem um repertório, e isso vai sendo construído através de imagem, através de texto, né? Aí você quer falar sobre você quer falar sobre o seu produto, sobre o que você faz, isso precisa ser comunicado. Não existe uma regra. Cada um vai comunicar de uma forma. Entendo que muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho entendimento, eu não sei. O que a gente mais escuta é isso, eu não sei mexer com rede social. Mas eu preciso entender. Por quê? Porque a rede social ela faz parte do meu processo de abertura do eu empresa ou não. É um departamento. Assim como tem um financeiro, sou eu que faço, eu que cobro. Sou eu. Comercial sou eu que vendo. O marketing implantação sou eu. O marketing também sou eu. Então a gente precisa saber. Por que eu tô falando que a gente precisa saber? Porque aí na hora dessa contação de história, qual que é a contação de história que mais dá certo? Qual o storytelling que mais dá certo? Aquele que tem, de novo, verdade. E aquele que tem autenticidade. Então as pessoas falam, como que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou falar de mim? As pessoas estão postando fotinhas e marcando trilogia ali no Instagram. As pessoas estão colocando stories. É muito simples. Você pode fazer da forma que você seja mais autêntico. Por quê? Porque senão eu vou entrar dentro de algo porque as pessoas estão fazendo, ou porque eu fui orientado por um amigo, ou fui orientado por um profissional, mas aquilo não conecta comigo. Às vezes a pessoa tem super dificuldade para fazer um vídeo. Eu tenho dificuldade de fazer um vídeo. Eu gosto de trabalhar com foto, então tá tudo certo. Mas ele acha que ele precisa fazer um vídeo porque tá todo mundo fazendo para subir pros stories, salvar ali nos destaques. Mas se aquilo não conecta com você, você vai fazer um vídeo e as pessoas vão falar, nossa, esse aqui não é ele não. Porque ele não fala assim, ou eu fiz um roteiro e tô lendo aquilo ali. Então, por isso que a gente precisa entender, né? Eu sei que, assim, que muitas pessoas, às vezes, estão começando, são muito leigos, mas eu tenho que me aprofundar. Hoje, o podcast, né? Ele é uma ferramenta valiosíssima. Né? E é muito simples de você achar no YouTube, no próprio Spotify. Então, quer entender como que funciona? Deixa eu ir lá e buscar. Como as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão em busca de conteúdo e aprendizado, para essa área, eles também podem procurar lá. Eu quero construir um storytelling para colocar no meu Instagram. Você vai ter um monte de informação. Então, o que a gente precisa hoje é informação. Legal. E Marjorie,
quais são os erros mais comuns que os integradores cometem, na verdade os empresários de uma maneira geral, ao construir a sua marca? Eu acredito que, vou falar de uma forma com amor, mas a palavra é ignorância. O que é ignorância? É você ignorar um conhecimento. Né? Ser ignorante é você ignorar algo sobre aquilo. É o você desconhecer. Desconhecer, né? Então, às vezes, a gente não dá valor e importância para aquilo, né? Como a gente trouxe mais cedo, como isso, sem que a gente perceba, traz credibilidade, traz confiança, o maior erro é a gente desconhecer e a gente não ir atrás para entender, né? Eu posso afirmar que o desconhecer também começa com desconhecer a si próprio? Com certeza, né? Porque primeiro a gente tem que se conhecer para entender que é aquilo que eu vou passar para minha empresa, de que forma que eu quero passar, o que é e de que forma que eu vou passar. Então eu tenho que conhecer primeiro ali o porquê que eu estou ali, trazer um sentido para isso e aí sim entender de que forma que eu vou fazer, qual que é a forma mais certa, qual que é a forma mais correta. Eu não tenho nada contra o Canva, né? Eu falo muito do Canvas, eu não tenho nada contra o Canvas, que é um programa de edição. Mas você tem que entender, pelo menos, se é você que vai fazer sua marca, se é um amigo, você tem que entender sobre aquilo. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? Nada mais que isso. Se você não souber o que você vai colocar nessa ferramenta, é igual a IA. Se você não souber dar o comando, não funciona. Ela vai entregar qualquer coisa, né? É isso mesmo. E outra coisa que eu falo assim também, que é muito importante para quem está começando a empreender, que talvez não saiba disso. Eu gostei do nome, fui lá, escolhi o nome, fui lá no Canva, peguei uma marca pronta. Isso é muito sério. Por quê? Primeiro, porque existe um órgão hoje, né, que é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, todas as marcas são registradas ali. Então, às vezes, eu estou montando uma empresa e gostei de um nome e não me atentei se já existe no mercado, ou simplesmente eu joguei ali, não achei, mas às vezes já tem um registro. Então, você pode começar uma marca, começar a construir uma empresa, sua empresa ir de vento em popa, está acontecendo e, de repente, você ser notificado, ou você tomar consciência que tem que isso, existe isso, né? E aí você não pode usar mais seu nome. É tarde demais, né? Você pode fazer isso? Pode. Grandes empresas fazem isso. A gente está com um projeto de brand agora muito audacioso de uma grande rede que vai trocar tudo, nome e marca. Só que o investimento é um investimento muito maior. É muito né? maior. Então, para você fazer isso, é muito maior. Então, o integrador ele tem que ter muito esse cuidado de entender se esse nome já existe. Não só no Instagram, mas no próprio site. Ah, mas eu não vou construir um site agora. Mas existe uma pesquisa de domínio chamada www.registro.br, que você joga lá e ele tem a liberação do uso do site. Então, já registra o seu site. Pegou seu nome, foi no INPI, www.inpi.gov.br. Fiz uma busca rápida, entendi que não tem o meu nome ali, que eu posso utilizar, então já vou lá e já registro meu site. Porque mesmo que hoje eu não vou utilizar do meu site, mas o site é uma ferramenta extremamente importante também. Porque quando a gente pensa assim, em alcance, porque é aquela história, o Instagram, o que o Instagram faz? O Instagram não vai te trazer decisão de compra. Ele vai trazer ali uma notoriedade, ele vai te trazer um relacionamento com as pessoas, né? Mas quando a gente fala de alcance, hoje eu sou integradora em Goiás e eu quero atuar em Minas Gerais. Como que eu vou buscar esse público lá, né? Ainda a maior fonte de pesquisa é o Google. Então, eu preciso estar no Google. Mas eu só estou no Google se eu tiver um site. Se eu tiver um Instagram só, eu não vou conseguir fazer isso. Então, mesmo que hoje, e lembra que eu falei que tudo que a gente faz hoje, a gente tem que pensar no amanhã, eu já tenho que pensar na minha empresa lá no futuro, então eu já vou registrar esse nome, já vou deixar esse domínio aqui, porque quando eu precisar, quando eu tiver, que eu for maior, que eu tiver mais alcance, que eu quiser expandir o meu negócio, já está pronto. Ninguém foi lá, registrou o meu site, meu domínio, né? Então, aí sim, eu posso expandir dessa forma digital. Tem que se preocupar com certas coisas no começo. No começo. E é interessante isso, você comentou de usar, às vezes, ou não pesquisar, vamos falar do desconhecer, mas às vezes pode acontecer de eu me espelhar em uma empresa e aí eu identifico o comportamento dela e começo a copiar, como se eu estivesse usando um branding genérico. Isso existe? Demais, demais. Toda vez que a gente vai pensar numa empresa, a gente sempre vai olhar quem são os players. A gente sempre vai se inspirar, principalmente a pessoa que está começando, né? Ela ainda não tem um conhecimento, ela ainda não sabe como que aquele mercado atua, então ela vai se inspirar em players. Nós nos inspiramos o tempo todo. E nós, como pessoas, precisamos, inclusive, nos inspirar em pessoas. Quem é aquela pessoa que me inspira dentro da área profissional? Quem é aquela pessoa que me inspira dentro da área espiritual, família? A gente precisa ter uma inspiração. Por quê? Porque tem uma frase que eu gosto muito que fala que o inteligente aprende com os erros.
O sábio aprende com os erros dos outros. Então, se inspirar é muito bom. Só que a gente tem que entender qual que é essa linha tênue entre inspirar e copiar. Por exemplo, copiar uma marca, como a gente vê muita gente fazendo, pega lá um McDonald's, muda aqui e tal. A gente acha engraçado, mas é engraçado porque provavelmente aquele negócio é um negócio que não vai para frente. Por quê? Porque primeiro não tem autenticidade. Depois, isso dá caso de processo de registro, né? Então as empresas podem autuar e, inclusive, a gente ser processado, multado. Então a gente tem que ter muito zelo com isso. Quando a gente vai pensar, eu gosto da marca da Hiper, quero fazer igual, vou fazer parecido. Pode gerar um problema para mim, né? E a parte do posicionamento é importante, sim. Deixa eu entender como é que essa empresa está trabalhando aqui, porque eu vou me inspirar através do olhar dela. Eu não vou copiar. A gente tem que ter esse discernimento. Eu não posso copiar, eu posso me inspirar. E pouca gente entende isso, porque, inevitavelmente, na inspiração, fala, cara, meu valor é igual ao seu. Ok, É isso. nesse aspecto nós somos iguais, mas não vai ser em todos, com certeza, porque tem o indivíduo aí, né? Assim, a percepção do valor, quer dizer, o valor é igual, mas a percepção é diferente, né? Por quê? Porque não tem como você ser igual. Você pode fazer a mesma receita, da mesma forma, mas as pessoas que estão ali por trás, elas têm valores diferentes. Então, com certeza vai ser diferente. Vai sair um produto diferente, né? E existe algum estudo, você já viu alguma coisa, que quando a gente fala em investimento, pensando na gestão, a gente já pensa logo no retorno sobre o investimento. Você tem algum estudo do investimento em branding versus o retorno financeiro que ele proporcionou? Existe alguma coisa assim? Ou tem algum caso real que você possa nos contar? O que acontece? O brand, ele é um processo de construção, né? Então, assim, a gente consegue... Existem alguns KPIs que a gente pode estar utilizando, mas como ele é um processo que ele é lento, ele vem dentro de uma construção, esse retorno também, ele é a médio e longo prazo, né? O que a gente já consegue ter de percepção? Quando a gente já vai focar na marca. Então, eu fiz uma marca, mudei a minha marca, consegui ter mais conexão com as pessoas, né? Tudo que a gente vai fazer de retorno imediato, geralmente são ações promocionais. Eu fiz de tanto por tanto, então eu consigo ter esse retorno imediato. Mas o que acontece? A gente trabalha com uma construção. Então, a construção, ela leva um tempo. Uma marca, ela sempre tem processo de construção. Sim. Então, para a gente entender de fato, assim, ó, eu fiz e já consegui mensurar esse retorno, porque como que a gente vai mensurar esse retorno? A gente vai ver pela percepção, pela confiança. Então, assim, os KPIs que existem são muito genéricos quando a gente vai falar sobre isso. E eles são muito qualitativos. Qualitativos. Também, né? Mesmo porque depende do momento da empresa. Então, como o projeto é um projeto grande, cada empresa vai aplicar ele em determinado momento. Talvez eu não vou colocar tudo. Lembra que eu te falei que nem todo mundo utiliza tudo aquilo que pode ser utilizado? Então, esse vai ser um processo que não pode parar, né? Ele tem que estar sempre sendo construído. E aí é onde a gente fala sobre o share of mind, né? Que é um termo muito utilizado no marketing, que é a percepção de marca. A gente pensa, por que a Coca-Cola, sendo a maior empresa de refrigerantes do mundo, ainda continua fazendo propaganda? Na televisão, porque as pessoas acham que hoje televisão é coisa do passado. Por que a Coca-Cola patrocina tantos eventos? Por que a Coca-Cola está na televisão? Por que ela está no digital? Por que ela tem tantas campanhas? Porque ela continua construindo a sua marca, né? Ela continua criando o desejo das pessoas por ter sua marca. Se a Coca-Cola para hoje fazer nada, ela vai perder isso. Alguém vai chegar no mercado e vai fazer. Outras empresas vão se fazer vistas. Né? Aí é o ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Por mais que seja famoso igual o exemplo da Coca-Cola, se parar de aparecer, lógico, no curto prazo todo mundo tá lembrando, mas no médio e no longo prazo vai acabar esquecendo, porque você vai ficar mais na mente aquele outro concorrente que tá aparecendo toda hora, né? Com certeza. Mas eu vou trazer um exemplo que a gente tem lá na Bolos do Cerrado. Nós lançamos uma marca própria. O que é o nosso negócio? Nosso negócio é venda de franquias. Então, tudo que a gente agrega, e a gente tem o objetivo de quê? De fazer com que o franqueado seja cada vez mais rentável, que ele tenha rentabilidade no negócio dele, que ele ganhe mais dinheiro, né? Então, a gente tem muitos estudos, muitos lançamentos que a gente faz dentro desse objetivo. E, recentemente, nós lançamos uma marca própria, que hoje assina doces, assina geleias, vai assinar um café, vai assinar um produto congelado. E o que a gente fez? Nós, franqueador, a gente não produz o produto.
E a gente também não quer que o nosso franqueado produza, por quê? Porque também o business dele é bolo. Então a gente não quer que ele tire a energia do bolo para fabricar outro produto, que ele vai ter investimento, ele vai ter demanda. Então a gente terceirizou os nossos produtos de marca própria. E a gente teve uma percepção hoje do nosso maior franqueado, que está na cidade de Palmas. Ele já vendia o produto que a gente fazia de uma marca existente e a gente trouxe para a nossa marca própria. Então, a nossa marca própria é uma marca que ela tá mais bonita, ela tá mais bem apresentável. Então, o mesmo produto em diferentes rótulos tá vendendo mais. Vende mais. Então, Você assim, mudou a roupa dele. Mudou a roupa. Então, para entender, assim, dentro dessa parte visual, quanto faz a importância, o mesmo produto, é o mesmo doce que está aqui, só que a percepção de marca da exclusividade, você só encontra na loja das Bolos Cerrado, e a percepção do visual aumentou a venda em 30%. Olha só. Então, se a gente pensa isso, quanto isso é importante, quanto na nossa vida, né? Até a própria vestimenta, quando a gente fala de branding pessoal. A forma como eu vou atender um cliente, se eu vou desleixado, se eu vou mais bem vestido, fala sobre mim, fala sobre os meus valores, fala sobre a minha competência, né? Uhum. Então, isso traz, assim, da gente poder entender em números. Pode ser, eu posso ter um tempo maior, mas se a gente conseguir analisar para aí ter essa percepção, que eu acho que é o grande lance, Gustavo, das empresas, é isso. Às vezes a gente faz muita coisa, muitas ações e a gente não mensura. Eu só vou fazendo, mas peraí, tudo tem que ser mensurado. Então, assim, ó, fiz um post, deixa eu mensurar aqui. Ah, deu curtida, não deu curtida, por que aconteceu isso aqui? Será que é porque não foi o horário? Será que é o conteúdo? A gente tem que parar e olhar para o nosso negócio. Às vezes a gente está numa correria louca e a gente precisa tanto fazer. Entendo que o empreendedor, ele não tem tempo. Sim. Só que ele tem que parar, sim, e fazer essa mensuração. Porque senão a gente vai patinando. E quando a gente mensura, a gente consegue dar direcionamento, né? Para qual caminho que eu tô indo? Vou mais para cá, vou mais para cá. Aqui tá dando certo, né? E persistir. Eu tenho que persistir. Não é porque não deu certo uma vez, né? Pode ter sido a estratégia, pode ter sido uma série de fatores. Então, vou fazer de novo. Dentro da gestão, a gente fala, né? Que sem medição não há gestão. Não há gestão. Não há controle. É isso mesmo. Então, até para você planejar crescimento ou planejar estabilidade, você tem que ficar medindo, né? Mudança de rota. Às vezes eu vou mudar a minha rota, isso, né? A todo momento tem que medir. Né? E você acredita que o branding também pode ser usado no pós-venda, na fidelização de clientes? Porque a gente está falando, às vezes, de reposicionar para vender mais, né? E aí, geralmente, novos clientes, muda a percepção. E também isso pode ser usado na fidelização deles? Não só pode, como deve, né? Se o branding é uma estratégia de construção de marca, a minha construção da minha marca, ela é toda a cadeia. Então, assim, o branding ele é tão importante a gente ter essa noção clara da nossa empresa, dos nossos valores, do caminho que a gente vai seguir. Por quê? Porque o pós-venda ele é essencial. E aí ele está dentro da comunicação. Então, se eu tenho um propósito, né, de conectar, se eu tenho um propósito de levar sustentabilidade, se eu tenho um propósito de cuidar das pessoas, de trazer facilidade, encontrar soluções, como que eu faço isso? No pós também, é toda uma cadeia que eu preciso fazer. Então, eu tenho que entender se aquilo está sendo feito, né, se o serviço que eu prestei, se o produto que eu vendi, ele está entregando aquilo que eu prometi. Porque existe uma promessa, né? Todas as pessoas que compram de alguém, no brand a gente define isso como define essa promessa, mas qualquer pessoa que compra de alguém, ela comprou por conta de uma promessa. Ó, eu vou te entregar isso aqui, você vai comprar essa camisa, que essa camisa ela vai te vestir, essa camisa vai trazer conforto para você, ela é uma camisa fresca, ela tem uma promessa. Todo produto e serviço tem uma promessa, mesmo que não seja dita. Então, quando eu vou dentro de um feedback, entender o feedback, um pós-venda, primeiro eu estou validando se aquilo que eu entreguei realmente condiz. Por quê? Porque se eu não entreguei um serviço da forma como eu prometi entregar, o que acontece? Primeiro eu não vou ter uma recompra, depois eu não vou ter uma indicação, e depois eu não vou conseguir mensurar se realmente aquilo que eu estou entregando é aquilo que eu estou prometendo. Porque às vezes nem a gente sabe. Será que o que eu estou entregando é o que eu prometi? Então precisa disso. Para quê? Para a gente ter esses números, para que a gente possa criar conexão e relacionamento. O brand, ele fala muito sobre isso. A gente precisa criar conexão com as pessoas, relacionamento com as pessoas, né, com as empresas. Então, essa é uma estratégia. Então, quando a gente traz um escopo, tá, o que eu vou fazer depois? Quais as estratégias que eu vou fazer? Então, essa estratégia, com certeza, ela tem que estar alinhada com o brand. Entendi. E Marjorie, existe algum jeito simples de fazer isso, ou de pelo menos começar? Às vezes, para aquele integrador, que é uma pessoa, às vezes,
que procura sempre evoluir, mas não tem tanto instrução, tanto conhecimento, mas tem muita vontade. Existe alguma regra simples que possa ser usada? Uma dica de ouro aí. Eu vou dar uma dica de ouro, que é uma coisa que a gente faz muito, que a gente procura entender dentro dos briefings quando a gente vai trabalhar. Porque, de novo, o que eu preciso? Preciso entender sobre mim, como profissional, como pessoa, sobre o meu negócio. Se a gente não estiver bem, se o ser humano que está aqui por trás da empresa não estiver bem, não estiver conectado, a empresa que ele vai gerir também não vai estar. A nossa empresa é nosso reflexo. Quando a gente não está bem na vida, se a gente está com algum problema, reflete diretamente nos nossos negócios. Então, assim, existe uma prioridade, a prioridade tem que ser eu. Né? Então, não, eu tenho que trabalhar muito porque eu preciso pagar as contas no final do mês, minha mulher vai ganhar neném, eu tenho que pagar a escola do meu filho. Tá, mas aí, se você não estiver bem com você, você não vai conseguir prover. Então, a primeira coisa, você olha para você, para entender sobre o seu negócio, para que os dois andem, os dois que são distintos, que são a mesma pessoa, andem bem, né? E a gente tem uma pergunta que a gente faz que ajuda a entender um pouco desse processo, que é um processo, assim, o brand é muito complexo, mas que te ajuda a entender um processo que é assim, ó, quem somos? Quem que eu sou? Quem que é a minha empresa? Minha empresa é uma empresa de integração, voltada para trabalhar com pessoas assim, tal. Então, quem somos? O que amamos? O que eu amo? Poxa, o que eu... Eu amo contribuir na vida da pessoa, eu amo prestar um serviço, eu amo facilitar a vida da pessoa, saber que eu estou contribuindo para um mundo melhor. Eu amo saber que eu estou ajudando as pessoas a construir um mundo melhor. Eu amo trazer esse conhecimento para ela, porque quando a pessoa que compra de você um produto, quando ela vai colocar uma energia solar na casa dela, que ela entende assim, ou na empresa, e ela entende, poxa, essa pessoa trouxe essa percepção para mim. Eu só estava pensando na economia, eu só achei no final do mês a conta que vai vir mais barata. Olha que legal que ela trouxe essa percepção que eu não tinha. Então, quem somos, o que amamos, o que queremos, o que a gente quer com isso? Com isso eu quero construir um mundo melhor, com isso eu quero mais sustentabilidade, com isso eu quero construir o lugar onde os meus bisnetos vão viver. Então, a gente traz muito essas perguntas, né? Quem somos, o que amamos e por que a gente existe, e a nossa razão de existir. Então, esses são pontos que a gente faz muito para construir esse propósito, que eu acho que é uma das ferramentas, mas que é muito importante. Né? Então, eu faria isso e eu também falaria para fazer uma análise hoje. Você já tem uma marca? Você não tem uma marca ainda? Deixa eu ver a minha marca. O que a minha marca está comunicando? Se eu fosse impactada por essa marca, comprando ela, quais as percepções que eu teria através desse visual aqui? O que essa marca simboliza para mim, né? Então, assim, a gente ter essa autoanálise, assim, de entender profundamente o que aquilo está comunicando. Será que eu estou comunicando aquilo que realmente eu sou? A gente faz isso na vida o tempo todo, né? O tempo todo. Integrador, então fica a dica. Você quer crescer, você tem vontade de mostrar mais valor, inicialmente você precisa se conhecer. São perguntas que devem ser feitas para você próprio, porque você é a sua empresa. Então, você entendendo um pouco mais sobre a sua essência, os seus valores, você consegue colocar esses valores para a sua empresa. E aí sim, esse é o primeiro passo para você entender como se posicionar, como contar essa história, como valorizar o produto que você está entregando. E aí sim você sai um pouco dessa discussão de apenas preço para também valor agregado, aquilo que você tem. Então, fica essa dica. Marjorie, o tempo vai passando, a conversa vai fluindo, é sempre muito bom discutir temas interessantes, mas a gente precisa chegar mais para o final, né? Eu queria, de posse de tudo que a gente conversou, entendendo que os integradores às vezes são pessoas mais simples, temos também empresas complexas, mas que o branding vale para todos. Qual o conselho que você daria para esse integrador, para ele fortalecer sua marca nesse setor solar? O conselho que eu vou dar é assim, às vezes a gente pensa, ela é uma mulher e ela tá muito romântica. Falando de coisas que eu nunca vou praticar na minha vida, que eu não dou conta, né? Isso não é para mim. Mas o que eu vejo hoje, né, no mercado,
são, de fato, empresas de todos os segmentos que estão se conectando pela sua essência. Então, assim, você precisa, de fato, descobrir sua essência. Isso não é coisa... Isso é coisa para todos nós. A gente tem que ter uma conexão. Uma conexão nossa com o divino, né? Seja lá qual a religião da pessoa. Estou falando sobre espiritualidade, sobre religião nenhuma. Mas a gente tem que ter, assim, entender o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E se eu estou fazendo, de repente, só porque eu quero um dinheiro, porque eu preciso, ou porque eu não tive outra oportunidade na minha vida, então traga isso como bom para você. Traga isso como o fator que você está fazendo de contribuição para o mundo. Porque só o simples fato de você estar atuando no setor de energia solar, você já está contribuindo, está tendo uma contribuição muito grande. Então, o que eu falo não adianta nada a gente trazer muita técnica de marketing, muita técnica de branding, se você realmente não conseguir tocar o coração das pessoas. E quando eu falo tocar o coração das pessoas, é tocar o coração do seu cliente. E a gente toca o coração de várias formas. A gente toca o coração com um abraço, com um sorriso, com um bom atendimento. A gente toca o coração das pessoas, olhando para as pessoas, dando atenção para as pessoas. Às vezes é simples, né? É simples. Só de escutar. Né? Só de responder bem uma mensagem quando você é chamado, de fazer uma ligação. Então, isso conecta com as pessoas. E a gente vai se conectar, quando a gente recebe um monte de propostas, eu gostei dessa pessoa aqui. Às vezes nem me mandou a proposta, mas essa conexão vai fazer a diferença. A pessoa tem interesse de te ouvir. Ela não quer só mais uma proposta. Porque às vezes o que ela quer é que ela precisa disso. Então, assim, não existe técnica nenhuma que eu vou trazer que vai fazer você vender mais ou que vai fazer você ter sua marca melhor percebida, se isso não estiver dentro de você. Se você não tomar uma decisão, mesmo que você esteja passando por um problema muito difícil, uma fase muito difícil, mesmo que você esteja num momento de querer abandonar tudo, mas você tem que entender que você precisa se conectar e você precisa fazer isso para as pessoas. Você precisa levar amor para onde você for, né? Porque isso aí realmente vai conectar, isso aí vai vender. Você pode ter certeza que isso vai vender mais qualquer outra coisa. Que legal. Muito obrigado, Marjorie, né? Foi uma aula aqui, né? Que a gente teve, né? Sobre posicionamento, branding, recolocação. Interessante isso mesmo. Pessoal, fica o convite para vocês assistirem quantas vezes quiserem esse podcast. Ele está gravado no nosso YouTube. Compartilhem com pessoas próximas, compartilhem com colegas que vocês entendem que precisam ouvir isso, né? E aqui na Educando Solar, esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito, é fazer com que o conhecimento vá até você e que você possa ter o seu negócio mais sustentável e mais perene. Não só o produto que você vende, mas que o seu negócio também tenha essa perenidade, tenha essa sustentabilidade e que você possa, de fato, através dos nossos conhecimentos que a gente coloca aqui, você possa melhorar, você possa crescer, você possa colocar valor no seu produto e, com isso, fazer uma venda, uma experiência de venda muito melhor. Tá? Muito obrigado pelo tempo que vocês ficaram aqui conosco e fica a dica, siga-nos no Instagram, @Educando Solar, e no nosso YouTube também, Educando Solar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.